Segundo tópico da nossa lição, a missão de João. E vamos nos aprofundar agora em entender um pouquinho mais sobre qual era a missão de João. Aquela que ele estava satisfeita em executar e que a glória fosse dada unicamente a Deus e que ele era apenas um servo no cumprimento dessa missão. Como João demonstrou que entendia a própria missão? Pergunta A. João, ele dá uma resposta muito clara. E ele fala, eu não sou o Cristo. Não sou eu, porque a pregação de João era muito poderosa. A forma que João se expressava, as pessoas percebiam a santidade na vida de João. Ele tinha comunhão com Deus. E as pessoas eram levadas ao arrependimento, eram batizadas por João. Ele estava fazendo uma grande obra, ele tinha discípulos e tinha seguidores. Então, automaticamente, as pessoas pensavam, será que ele é o Cristo? E ele não ficava tentando esconder, né? Ele já falava de forma clara, eu não sou o Cristo. E ainda fala, eu apenas vim para preparar o caminho. E ainda uma parte ele fala assim, o qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés, querendo se diminuir ao máximo em comparação com a glória que Cristo teria como Salvador do mundo. Então ele fala, eu não sou o Cristo. E outra parte bonita que eu encontrei aqui no texto, é que ele vem trazendo aqui, ilustrando a vida dele com a vida de um amigo de um noivo, né, que está para se casar. E ele fala que o amigo do noivo, ele se alegra muito quando o noivo chega e fica feliz com a presença do noivo, feliz de ouvir a voz do noivo. E isso talvez é um pouco mais próximo de nós, porque talvez aqueles que estão nos assistindo, eu também já participei, o irmão Luzirley já participou de um casamento de um amigo. E a gente fica às vezes ali nos bastidores preocupado, será que vai dar certo o casamento do nosso amigo? Como que vai ser? E quando você vê o desenrolar do casamento, toda a glória ali, é claro que é para Deus, né? Mas toda aquela beleza para o casal, e você percebe que está dando certo, você fica feliz. Você não tem glória nenhuma, ninguém está olhando para você, né? Para nós somos só o amigo do noivo, mas a nossa alegria é grande porque o noivo está feliz. Então João fala a mesma coisa, eu sou o amigo do noivo e eu fico feliz de ouvir a voz dele. Isso é muito lindo vindo da parte de João. Nisso tudo demonstrando que ele sabia muito bem qual era a sua missão e também demonstrando a grande humildade do seu coração, né? Porque o próprio Senhor Jesus declarou acerca dele que dos de nascido de mulher era o maior dos homens, o maior dos profetas. No entanto, esse maior dos homens, o maior dos profetas, era um homem simples, era um homem humilde e que sabia exatamente qual era a sua missão, qual era o seu lugar e se resignava a isso com contentamento, né? Nós vemos isso com os próprios discípulos de Cristo. Eles tinham um pouco desse pensamento de qual seria um pouco não, eles tinham bastante de qual seria o maior, e eles viviam discutindo esses assuntos, mas não vemos esse problema em João. Nós vemos esse problema nos discípulos de João, a preocupação de João ser diminuído em comparação a Jesus, mas João não tinha esse problema, e ele fala, é para me diminuir, importa que ele cresça e que eu diminua mesmo, é assim que tem que ser. Tem uma parte do finalzinho da nota que diz assim, João foi chamado para encaminhar o povo a Jesus, essa era a missão dele. E sua alegria seria testemunhar o sucesso da obra do Salvador. Então a missão dele era encaminhar as pessoas a Jesus, então a sua alegria era perceber que as pessoas estavam indo a Jesus. Isso. Agora, que fracasso seria? Ele tem a missão de encaminhar as pessoas a Jesus, mas agora as pessoas querem ficar só ali à sua volta e Jesus não desenvolver o seu ministério, né? As pessoas não irem a ele. Ou seja, a missão teria sido um fracasso. Mas no momento que os discípulos chegam com a reclamação, escuta, as pessoas que antes estavam aqui conosco, agora estão indo lá com ele, faça alguma coisa, porque isso não está certo. O João falou, opa, a missão... É o sinal do sucesso. Esse é o sinal de que a missão foi um sucesso, está Isso sendo aí. um sucesso. O que era tristeza para aquele que sabia exatamente qual era a missão, ele sabia que tinha alcançado o seu objetivo, né? O objetivo ou a missão que lhe havia sido incumbido. Vamos à pergunta B. Descreva a obra de João e a nossa. Como é descrita no início do Evangelho de João, a obra que ele deveria realizar e qual o paralelo que tem com a obra que nós precisamos realizar no tempo presente? Sim.
Sim. O próprio texto aqui já do início de João, né, João 1, 23 em diante, João responde assim, João Batista: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui João reconhecendo a sua própria missão como uma voz que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor. Então a missão de João Batista era preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus, para que ele fosse aceito por muitas pessoas, e claro que ele foi rejeitado pela maioria, mas João cumpriu a sua missão de preparar esse caminho. Quando Jesus chegou e se apresentou, as pessoas começaram a reconhecer como Cristo, elas lembravam da pregação de João. Muitas pessoas que haviam sido batizadas por João pelo batismo de arrependimento estavam preparadas para a primeira vinda de Jesus. Então isso aqui é importante nós aprendermos. Porém a pergunta fala: descreva a obra de João e a nossa. A nossa obra hoje, estamos vivendo nos últimos dias, é uma obra semelhante à obra de João. Nós, muitas vezes, nos sentimos solitários pela vida que vivemos, pela forma de viver que nós temos, como João vivia de forma solitária no deserto também. Mas João, mesmo vivendo nos desertos, ele não parava de falar, de clamar. E ele fala: endireitarei o caminho do Senhor. João falava com voz amável, mas com uma voz firme. João apresentava o pecado diante das pessoas, não para condená-las, mas para levá-las ao arrependimento. E hoje nós temos essa mesma missão. Como João Batista preparou a primeira vinda de Cristo, nós devemos preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Essa é a nossa missão nesses dias. Muito bem, então nós temos uma missão a realizar, né? Assim como João tinha uma missão, realizou, foi um sucesso. Nós temos uma missão. 2 perguntas. Temos realizado? Tem sido um sucesso? E a pergunta, ela pode até ser revertida contra nós mesmos ainda num outro sentido. Porque João pregava o arrependimento, a conversão, e muitas pessoas, elas aceitavam essa mensagem, eram batizadas e passavam a viver de acordo, né, com essa nova profissão de fé. Quando Jesus então surge, elas seguem Jesus e começam a servir Jesus de todo o seu coração. Quando eu digo reverter a mensagem, para nós é pensar: será que nós temos sido impactados na nossa vida diária com uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conversão, a mensagem de viver em novidade de vida, de morrer para o eu e viver para Cristo diariamente? Porque muitas vezes nós nos preocupamos em ser João Batista e nos esquecemos que antes de ser João Batista, nós precisamos ser aqueles que ouviram a mensagem de João Batista e aceitaram essa mensagem correspondendo de uma forma bem positiva. Muitas vezes queremos ser João Batistas sem ter passado por esse processo. E aí nos equivocamos ao tentar realizar a obra de João Batista, porque daí não falamos com amor, não falamos com ternura, mas falamos com acusação, falamos com grosseria, falamos de uma forma que espanta e não acolhe, né? João Batista, por mais que nós vemos em alguns momentos ele sendo bastante duro e incisivo em suas palavras, mas em suas palavras havia o desejo de que aqueles que ouvissem se arrependessem e se convertessem. Muitas vezes usamos palavras duras, pensando fazer a obra de João Batista, mas falamos apenas para maltratar o pecador, apenas para ofender aquele que está no caminho errado, sem o menor desejo de que o pecador se arrependa do seu mau caminho e se volte para os caminhos do Senhor. Portanto, queridos irmãos, antes de querermos ser como João Batista, vamos aceitar a mensagem de João Batista. Antes de querer realizar a obra do Mestre, vamos aceitar a mensagem do Mestre. E aí sim estaremos prontos para realizar essa grande missão que ainda temos a realizar nesse mundo, antes que a porta da graça se feche e seja tarde demais. Amém?